Olá amigos, amiguinhas, com o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, no nosso Mestre Jesus, nos nossos guias, os nossos espíritos, nossos benfeitores, vamos dar início à nossa aula de hoje do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 5. Capítulo 5 são evocações de suicidas. Vamos à primeira evocação. O suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Decorrido cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então essa é a história do suicida da Samaritana. Então foi feita uma evocação e o guia do médium diz o seguinte: esperai, ele aí está. E aí ele se apresenta. E aí a pergunta: onde vos achais hoje? Resposta: não sei. Diz-me. Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Então esse ambiente para ele era o caixão, ele ainda se sentia dentro do caixão, né? E a sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, mesmo morto, ele ainda acreditava estar no corpo, sufocado dentro do caixão. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então ele primeiro não acreditava que estava morto. Acho que ele habitava o corpo, então para ele estava tudo certo. Mas ele pedia que, quem sabe alguém, uma mão, me aniquile de vez. Sexta pergunta: por que não deixasse indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Poderei dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. 9. Tinhais família, mulher, filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. 10. E que fizeste para ser assim repudiado? Resposta: quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Então ele se sentia abandonado mesmo no meio da família, não é porque ninguém o prezava, ninguém o entendia. 11. No momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Então ele não acreditava na vida futura, ele não acreditava no futuro. Mas agora ele já sabe que o futuro é uma esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resposta: não refleti. Senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Então ele achava que a vida ainda não tinha se extinguido. Ele sentia o corpo, ele sentia os vermes comendo o corpo dele. 14. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Resposta: pois ela se completou. 15.
Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Resposta: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Então só o corpo sentiu o suicídio. Então não foi tão doloroso assim, né? Agora depois, aí é que ele sentiu realmente uma dor, o pesar, é o que ele estava sentindo no momento. Pergunta 16. Foi feita ao Espírito São Luís. O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta de São Luís. O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Continuando com São Luís. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Então São Luís está explicando aí que o espírito do suicida fica ligado ao corpo até completar o tempo que ele deveria viver. Então a morte natural seria uma libertação, mas no caso dele não, ficou preso, continua preso, porque o suicídio não rompe a vida por completo. 18. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Então ele está perguntando para São Luís, no caso da pessoa morrer antes do tempo por acidente, é a mesma coisa? E São Luís responde, não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Então, se o espírito se suicidou, está respondendo pelos atos dele. Se foi uma morte por acidente, aí então não tem o que pagar ou não tem que responder pelo que aconteceu. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à supressão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não crê adormecido e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. Sonâmbulo, apesar de a gente naturalmente achar que ele está dormindo, ele não está, porque ele sente tudo, ele vê tudo, então não está dormindo. Quando a gente dorme, normalmente perdemos a noção, o sentido das coisas, né? Mas futuramente, quando ele se acostumar com o sonambulismo, aí ele pode até aceitar que estava dormindo. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser e, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Então, a mesma coisa acontece quando o espírito desencarna. A gente pensa que desencarnou, acabou. Só que ele desencarna e ele continua vendo, sentindo, pensando, andando. Como é que ele está morto? Então, às vezes, ele não acredita que está morto, acredita que continua encarnado. Só vai entender isso depois com muita explicação. Normalmente, na mesa mediúnica, a gente consegue explicar que o espírito está desencarnado e ele vive após a morte. Então, essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevêm igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta
isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Então, o fato de sentir o corpo, de sentir os vermes, não é só do suicida, não é só porque ele suicidou que vai acontecer isso. As pessoas que são materialistas, que cultuam muito a matéria, o corpo, também sentem. Mas não existe uma regra absoluta que determina que deve ser assim. Pode ser, pode não ser. Outra evocação, o pai e o conscrito. Conscrito é o recruta, né? Uma pessoa recrutada. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoas que o conhecera, desejosa de saber-se da sua sorte no mundo espiritual. Então esse pai, querendo livrar o filho do serviço militar, querendo livrar o filho da guerra, se suicidou achando que o filho, ficando árremo de família, seria livre ou estaria livre de ser convocado. Aí foi feita uma invocação e a primeira pergunta é a São Luís. Poderei dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? Então, perguntando a São Luís, será que ele pode dizer, será que pode ser evocado esse espírito, né, que eles estavam falando, comentando? E São Luís responde, sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Primeira evocação. Obrigado, sofro muito, mas é justo, contudo, ele me perdoará. Então ele está se referindo aqui que sofre, mas que será perdoado. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Então essa evocação era através de uma psicografia, né? A comunicação dele era uma psicografia. E ele não conseguiu escrever a palavra Deus. E aí o interlocutor diz, tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixasse de escrever. Resposta, sou indigno de escrevê-la. Disseste que sofreis. Compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência. Então o interlocutor está dizendo, ele diz que sofre, mas será que ele compreende que fez errado? E mesmo assim, apesar de ter sido um ato que ele achava que ia ter benécias, não foi assim. A resposta, a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Então ele entendeu que a punição seria breve, ou a punição seria menor, mas era uma ação ruim que ele fez. Pergunta 4. Podereis descrever-nos essa punição? Resposta. Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último conquanto o não possua, como sofre o operado à falta de um membro amputado. Então ele sofre na alma e sofre no físico, embora ele não tenha mais o físico. Então ele diz, é como alguém que amputou um membro e ainda sente dor naquele membro que não existe mais. Pergunta 5. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho? Ou concorreram para ele outras razões? Então está perguntando, foi só isso? Ou tinha outras razões? Resposta, fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Então, como ele foi mal inspirado, foi iludido, né, talvez até por algum espírito, mas foi mal interpretado, foi mal orientado. E aí, por isso, a pena dele é mais breve. Pergunta 6. Podeis precisar a duração do vosso padecimento? Resposta. Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Então ele não conseguia ver o final, mas sabia que estava próximo e que existia o final. Pergunta 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus. E, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição?
Então, o interlocutor está dizendo que alguns espíritos, mesmo sendo espíritos inferiores, conseguem escrever a palavra de Deus, e ele não conseguia. Resposta: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pergunta 8. Pois então, fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviados. O espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Pergunta 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondesse à nossa evocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. A pergunta 10 foi feita a São Luís, Poderei ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Então São Luís diz o seguinte: este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com suas obras. Então São Luís está explicando que ele só não teve uma punição maior porque a intenção era livrar que o filho não morresse na guerra, Mas ele deveria ter acreditado em Deus para que isso não acontecesse. E aí nós temos aqui uma observação. À primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito de São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha a certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado, e merece indulgência, mas o mal é sempre o mal, e se não fora, poder-se-ia escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviço. Então, como ele diz aqui, o mal é sempre o mal. O pai não acreditou em Deus. Como saber se esse filho não teria ido à guerra e não teria sido promovido? Ao invés de morrer, poderia ter sido promovido, poderia ter voltado como herói. É uma evolução que a gente não pode prever. Então, o pai não acreditou em Deus e achou deveria tomar essa atitude. E esse pretexto, como ele diz, poderia ser usado no caso de uma morte, você matar uma pessoa para dizer que vai ajudar. A mãe que mata o filho crente de o enviar ao céu seria menos culpada por tê-lo feito com boas intenções? Não. Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Então as guerras religiosas matavam em nome de Deus, em nome do Cristo. Aqui no caso a mãe matar um filho para dizer que está enviando ele para o céu. Existem algumas religiões que estimulam o suicídio, e a pessoa se suicidando, ela vai para o céu. E não é bem assim. Então, São Luís está explicando, São Luís explicou, e aqui o tradutor está colocando essa observação, que não é assim. Não é uma boa intenção que vai te livrar do castigo. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas, ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Então o homem tem o livre-arbítrio, então ele pode infringir a lei, mas sofre as consequências disso. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio, mais severamente punido, é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provas. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das vidas vitais. Então, o suicídio não é só se matar diretamente, é tudo aquilo que se faz
indiretamente e que provoca a morte do corpo antes do tempo previsto. Então, como a gente sabe, André Luiz foi considerado um suicida, porque fumava muito e morreu em consequência das doenças provocadas pelo uso do fumo. Então ele não se suicidou diretamente, mas foi um suicida indireto. Não se pode taxar de suicídio aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência não possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 5, 6, 18 e 19. Então, a morte, quando a pessoa se atira, por exemplo, na frente a um perigo para salvar alguém e morre, então não foi suicídio, foi em benefício de alguém. E se foi em benefício de alguém, então tem, uma contingência diferente, foi um sacrifício meritório, como ele diz aqui. François Simon Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber e ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer. Atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o temo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro às pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas sofro? Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome, em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão? Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Então esse espírito se apresentou espontaneamente, dizendo e pedindo ajuda, dizendo que era um miserável, que bebia isso, e ele se suicidou atirando-se de cima de uma torre. Aí o guia do médium dá essa informação. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero. Pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobrigava da vida o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Então o guia está dizendo, explicando, que ele se atirou da torre, que ele, ao invés de olhar para Deus, ele preferiu se entregar ao desespero e acabou se suicidando. Então pede aí piedade para ele, e dizendo que se rezar por ele, se pedir a Deus por ele, o médium, no caso, as pessoas que ali estão na reunião, estarão fazendo uma grande obra. Continuando, buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeúntes locais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor, a embriaguez, o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo
foi transportado para a casa de uma das suas filhas, a Rua de la Cordière. Então, no jornal estava escrito isso, ele era um puxador de siga. Puxador de siga é as pessoas que trabalham no cais, puxando aquela corda, aquelas amarras dos barcos, né? Ele tinha 67 anos e ele fez isso. Então, por conta do sofrimento, fez isso. Não poderia ter esperado um pouco. Com 67 anos, provavelmente o dia final já estaria próximo. Mas ele não quis esperar e se suicidou. Então, o autor dá aqui uma explicação. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra o vácuo horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno como suas chamas? Então, esse sofrimento não equivale ao inferno? Quem revelou e inventou os tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias. Então, os próprios espíritos vêm dar testemunho desse sofrimento. Então, quem inventou o inferno? Eles mesmos vêm colocar os seus sofrimentos. E fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós joguetes da própria imaginação. Então, o autor aqui está explicando que isso não é imaginação de quem está vendo, são os espíritos que vêm, se apresentam como esse voluntariamente, né, e dando informações sobre o que ele passou e sobre o que está passando. Uma outra evocação, a mãe e o filho. Em março de 1865, o senhor C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos. Esse moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Então aqui esse caso da senhora C, né, o filho morreu de uma doença e ela se suicidou para ir encontrar com ele, como ela diz aqui, vai na frente que eu já estou indo te encontrar. E aí foi feita uma evocação do filho, né, dias depois do fato. E a pergunta: sabeis do suicídio da vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Resposta: sim. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Então, na evocação do filho, ele disse que sabia, né, que sofria por conta do acontecido, porém não podia fazer nada, que era uma pobre mãe. Então, assim, né, como por conta do suicídio, assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa à vontade do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Então, se ela tivesse sido resignada, se ela esperasse, se ela aceitasse a provação, ela iria encontrar o filho muito mais rápido do que se suicidando. Orai, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães
a esse filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar os olhos dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar a glória eterna. Então, o Benjamim assina como Benjamim C. Então, esse filho está explicando. As outras mães não devem fazer isso, não é por amor, né? Não vai resolver a situação. Então, tem que lembrar que Jesus, né, subiu ao Calvário e a mãe ficou embaixo. Né? Maria ficou embaixo, orando por ele. Mesmo sabendo que ele estava morrendo, ela não quis acompanhá-lo. E aí foi feita a evocação da mãe. Né? E ela já chega dizendo, quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me? Cruéis tomaram-mo para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero-o, porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividades, de inteligência, de probidades, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe atonhava? Não, Deus não é justo. Não, é o Deus das mães. Não lhe compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte para me não separar do meu filho, eis que novamente me roubaram. Meu filho, onde estás? Então a mãe chega blasfemando contra Deus, dizendo que Deus não é o Deus das mães, que Deus não entende o sofrimento das mães, né? E que ela queria estar junto com os filhos e não conseguiu. E aí o evocador, o orientador, diz o seguinte, pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Ela, não. Eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós. Nós amávamos, enganei-nos. Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador diz o seguinte, vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrair-lhes a sua misericórdia, fazei jus a maior severidade. E ela, disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o havia levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Então ela diz que nunca mais, né? Disseram que nunca mais ela ia ver o filho e ela se sentia no inferno das mães. E o evocador diz o seguinte, o vosso filho não está perdido para sempre. Certo? Tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa, e, se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque mereceste. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbiste quando em vida, e eis que, após a morte, de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? Então o evocador deu uma boa explicação, né? Ela na vida, ela já
não aceitava muito, não era resignado e não aceitava muito a vida que tinha, pelo fato de o filho estar doente e estar morrendo. E depois de morta ou desencarnada, como a gente diz, também não aceitava o que estava acontecendo. Então, como que ela acha que Deus iria recompensar aqueles filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre colhido. Se tivesseis aceito a aprovação com humildade, se houvesses esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrares no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-eis radiante, mas o que fizeste é ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável subtrai a vossa vista. Então o evocador está explicando que o filho está mais perto do que ela pensa, porém existe um véu que impede que ela o veja, que ele a veja. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste. Então o evocador fala que existe o véu, esse véu, e o espírito do filho está mais perto do que ela imagina. Porém, ela não pode vê-lo por conta desse véu. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado de vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Então, o evocador ensina, inclusive, ela a fazer essa oração, para poder pedir perdão e abreviar aí o tempo para que ela possa ver o filho. E ela diz o seguinte: que luz de esperança acabaste de fazer despontar em minha alma. É um como relâmpago na noite que me seca. Obrigada. Vou orar. Adeus. Adeus. Então a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Então no caso da mãe, apesar de ela ter se suicidado, ela sabia que ela estava morta, sabia que estava no lado espiritual. Então é o que o autor está explicando aqui. Então, ele apresenta-se conscientemente do seu estado. É que, para outros, o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prende ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, a fim de sofrer a punição da sua ausência. O castigo consiste, portanto, precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Então, no caso dela, a punição foi diferente do outro que a gente leu no começo do capítulo, Ele não ficou vendo o corpo se deteriorando, não ficou vendo os vermes. Ela sabia que estava já no plano espiritual. Porém, o castigo foi dela não poder encontrar com o filho que tanto ela queria. Ela se suicidou por isso, ou para isso, e não conseguia vê-lo. Então esse foi o castigo. Então, como ele diz aqui, as punições não são iguais, não existe uma regra. Como a gente comentou no primeiro caso, não existe uma regra. Para cada caso, uma regra. Dependendo do caso, a determinada punição. Então, o finalzinho aqui ele diz que não há punição uniformes, não são iguais. Que Jesus abençoe a todos.